Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Penal, parte geral da Faculdade Realiza. Nós hoje vamos trabalhar com a matéria de Direito Penal desde o primeiro artigo até o artigo 120 do nosso Código Penal. Nós vamos trabalhar todas as normas que dizem respeito à parte geral do Direito Penal. Inicialmente, eu quero aqui só explicar para você o seguinte, presta atenção. Primeira coisa que você tem que compreender é que o direito penal, ele é dividido em duas partes. Nós temos uma parte geral que traz as normas gerais, as normas introdutórias do direito penal, que está previsto lá no artigo 1º do nosso Código Penal até o artigo 120. A partir do artigo 121, homicídio, começa a parte especial do nosso Código Penal. Então, a partir do artigo 121, vocês vão começar a estudar os crimes. 121, homicídio, 122, participação em suicídio e etc. Mas percebam que a nossa parte introdutória, que é a parte geral, são as normas fundamentais, são as normas essenciais. É a base para que você possa estudar lá na frente os crimes. Então, por favor, presta muita atenção na nossa aula. Por quê? Porque tem muitos alunos meus que falam, professor, eu quero estudar os crimes logo, eu quero estudar... Não adianta você querer arrancar, você querer bater sua cara estudando crime sem antes entender os princípios, a base, a teoria geral do crime, a teoria geral da pena, o fundamento do direito penal. Então, para que você lá na frente possa aprofundar e aprender sobre os crimes, furto, roubo, homicídio, latrocínio, etc., você precisa compreender, ter uma compreensão efetiva aqui da parte geral. Então, só lembrando que eu sou o professor Davi Dunk e nós vamos trabalhar a parte geral do direito penal. É a base, os fundamentos para que você possa compreender lá na frente os crimes. Tudo bem? Então me acompanhe aqui, que eu tenho certeza que esse curso vai ser muito proveitoso para você. Você vai aprender tudo de direito penal para a sua vida, beleza? Vamos começar então? Primeira coisa, o que é direito penal? Vamos colocar aqui conceito de direito penal. Conceito. O que é o direito penal? Direito penal, primeira coisa que você tem que entender é que é um conjunto de regras que visa combater as infrações mais graves que acontecem na sociedade, impondo para essas pessoas sanções penais. Olha só, não é todo ilícito, não é toda infração que acontece na sociedade que eu tenho que invocar o direito penal. Claro que não. Imagine, uma pessoa furou o sinal, eu vou invocar o direito penal? Ah, uma pessoa não pagou uma conta, uma pessoa não pagou aluguel, eu vou invocar o direito penal? Claro que não. Não é toda infração, não é todo ilícito que acontece na sociedade que eu devo invocar o direito penal. Claro que não. O direito penal, ele só deve ser invocado, o direito penal, ele só deve ser chamado nas situações em que se verificam na sociedade os ilícitos, as infrações mais graves. E é por isso que o direito penal, ele é um conjunto de regras, um conjunto de normas que visa, que objetiva combater as infrações mais graves que acontecem na sociedade. Essas infrações no direito penal são chamados de crimes ou contravenções penais. Então, pessoal, no direito penal nós temos crimes ou contravenções penais. Então, presta atenção, toda vez que uma pessoa infringe uma lei penal, ou ela vai estar praticando um crime ou uma contravenção penal. Professor, beleza, mas qual que é a diferença de um crime para uma contravenção penal? Olha só, pessoal, o nosso próprio legislador, lá no artigo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Penal Brasileiro, ele trouxe uma diferença, ele trouxe uma distinção entre crime e contravenção penal. Então, o nosso legislador, ele falou o seguinte: você quer saber qual que é a diferença do crime e de uma contravenção? Quando que uma pessoa praticou um crime ou quando uma pessoa praticou contravenção? Como que eu vou saber? É fácil, é só você olhar a pena. Como assim, professor, a pena? Vou explicar. Quando o legislador, ele coloca o seguinte, ó, ele coloca pena de reclusão ou detenção, ó, detenção. Então presta atenção, toda vez que você vê escrito na lei pena de reclusão ou detenção, você já sabe, a pessoa praticou um crime. Fácil, viu? Não tem dúvida, tranquilo. Agora, se lá na pena estiver escrito, olha só, prisão
prisão simples. Se lá tiver escrito prisão simples, você sabe que aquela pessoa praticou uma contravenção penal. Então você percebe que eu diferencio se uma pessoa praticou um crime ou uma contravenção através do preceito secundário. Preceito secundário no direito penal significa pena. Quando você quer descobrir se uma pessoa praticou um crime ou uma contravenção, você vai lá na pena. De acordo com a pena, você vai entender se aquela pessoa praticou um crime ou uma contravenção. Então você abre o Código Penal, você vai lá no artigo 121, tá lá, pena de reclusão, então a pessoa praticou um crime. Você vai lá no crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, lá tem pena de detenção, então é crime. Por quê? Porque a pena é de detenção. Mais pra frente, quando nós entrarmos na teoria geral da pena, eu vou explicar pra você o que é reclusão, o que é detenção, prisão simples. Aqui é só uma introdução para que você possa compreender que, segundo o nosso legislador, quando no código está escrito lá na pena, reclusão ou detenção, eu já sei que a pessoa praticou um crime. Agora, se lá na pena estiver escrito prisão simples, eu sei que a pessoa praticou uma contravenção penal. Entenderam? Só uma observação aqui para você entender. Contravenção penal pode cair no seu concurso, na sua prova também. Contravenção é chamado também de crime anão, crime liliputiano, né? Tem alguns doutrinadores que chamam até de crime vagabundo. O que é crime vagabundo? É uma contravenção. Por quê? Porque a contravenção penal é uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, são aquelas infrações menos graves que causam uma pequena potencialidade, agressão pouca para a sociedade. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos lá. O jogo do bicho. O jogo do bicho, né, que muitas pessoas jogam aí nas banquinhas, né, e etc, nas casas lotéricas, é crime. Desculpa, é contravenção penal. É uma contravenção penal. Não é crime, é uma contravenção. Tem pena, pessoal, obviamente, né? Uma prisão simples, né? Uma multa. Mas o fato é que é uma contravenção. Quer ver outra contravenção que muitas pessoas praticam? A contravenção de perturbação do sossego alheio. Sabe aquele seu vizinho que fica aí de madrugada, ouvindo sonzeira, som alto, até o amanhecer? Perceba, é uma contravenção penal que fica perturbando todo mundo. É uma contravenção penal. Então perceba que aquelas infrações de menor potencial ofensivo, exemplo, vias de fato, sabe aquela briga, aquela discussão, briga, empurra, empurra, puxa o cabelo, empurra, dá um tapa na cara, aquela briga, mas que não tem lesão corporal, vias de fato é uma contravenção. Então você percebe que contravenção também é uma infração penal. É uma infração, só que de menor potencial ofensivo. São aquelas infrações mais leves, né? Mas de qualquer forma, é uma infração penal, você está desobedecendo a lei penal. Só que como é uma infração penal mais leve, né, a lei traz uma pena de prisão simples, uma prisão bem mais leve. Mas isso nós vamos falar em aulas posteriores, beleza? Então o direito penal, presta atenção, o direito penal é o conjunto de regras, de leis, que visa o quê? Combater crimes e contravenções penais, impondo o quê? Impondo sanção penal. Presta atenção então. Olha só, quando uma pessoa pratica um crime, quando uma pessoa pratica uma contravenção penal, o direito penal vai impor para essa pessoa uma sanção penal. Sanção penal é o gênero que nós temos duas espécies, então presta atenção. Quando uma pessoa pratica um crime, quando uma pessoa pratica uma contravenção penal, o Estado dá uma resposta para esse sujeito. O Estado aplica uma sanção penal. Sanção penal é dividida em duas espécies, que podem ser penas ou medidas de segurança. Então uma pessoa praticou um crime, uma pessoa praticou uma contravenção penal, ela vai ter uma sanção penal. Essa sanção pode ser penas ou medida de segurança. Aí você me pergunta, beleza, professor, mas qual que é a diferença entre pena e medida de segurança? Pessoal, preste atenção, penas só podem ser aplicadas para as pessoas que têm culpabilidade. Culpabilidade. Ué, professor, mas tem pessoas que não têm culpabilidade? Tem, pessoal. Exemplo. Uma pessoa doente mental, uma pessoa que sofre retardamento mental, um menor de 18 anos, por exemplo, não recebe pena. Uma pessoa que sofre de um retardo mental, uma pessoa que tem um problema, uma doença mental muito grave, que faz com que ela não entenda o caráter ilícito do fato, essa pessoa não recebe pena. Ué, professor, se essa pessoa não recebe pena, ela recebe o quê? Vamos lá. Ela recebe medida de segurança. E o que seria essa medida de segurança? Essa pessoa, ela vai ser tratada.
Essa pessoa, ela vai receber um tratamento ambulatorial, se for um caso menos grave, ou essa pessoa, dependendo do crime que ela praticou, ela pode ser internada. Internada em um determinado hospital de custódia. Entendeu? Então, quando uma pessoa, você que sabe o que faz, você é uma pessoa que tem culpabilidade, você não recebe medida de segurança, você recebe pena se você praticar um crime ou uma contravenção. Você recebe pena. Pessoa que tem um problema, um retardo mental, por exemplo, ela não pode receber pena. Ela vai receber medida de segurança. Então, olha só, e agora você conseguiu entender o conceito de direito penal. Então, presta atenção, o direito penal é um conjunto de leis, de regras, que visa combater o quê? O direito penal, ele cria leis, nós temos leis no direito penal, para combater crimes e contravenções penais, impondo para essas pessoas, aplicando para essas pessoas, sanções penais. Sanção penal que pode ser uma pena ou uma medida de segurança. É claro que mais para frente nós vamos adentrar de forma específica nas penas e nas medidas de segurança. Eu vou explicar tudo para vocês. Podem ficar tranquilos. O que eu quero que você entenda então, que o direito penal, ele é um conjunto de várias leis, de várias regras que tem como objetivo combater, piamente combater crimes e contravenções, impondo para esses sujeitos sanções penais, que podem ser penas ou medidas de segurança. Ficou claro para você? Beleza? Vamos para o próximo assunto então? Olha só, o direito penal, pessoal, é chamado de direito penal, direito penal do fato. Presta atenção, o nosso direito penal é o direito penal do fato e não do autor. Pessoal, é óbvio, olha só, presta atenção, o nosso direito penal é o direito penal do fato praticado pelo agente e não o direito penal do autor. É claro que não, pessoal. O direito penal, ele não pode ser utilizado como um instrumento pelo Estado para perseguir as pessoas. Claro que não. Eu não posso perseguir uma pessoa por causa da sua opção sexual, por causa da sua religião, por causa de alguma opinião sua moral, ética. Claro que não. O direito penal não deve se preocupar com esses assuntos. Óbvio que não. O direito penal, ele tem que se preocupar com os fatos mais graves que acontecem na sociedade. Então, o nosso direito penal, um direito penal democrático, um direito penal constitucional, é aquele direito penal que se preocupa com o fato praticado pela gente, com o fato criminoso. E não, pessoal, o nosso direito penal jamais deve ser um direito penal preocupado com a pessoa do sujeito. Não. Eu não posso invocar o direito penal simplesmente para punir uma pessoa pelo que ela é. Por causa da opção dela na área sexual, por causa da religião dela, por causa da opinião dela sobre alguma questão moral, política. Claro que não. O direito penal, pessoal, ele não deve se preocupar com a pessoa pelo que ela é. A pessoa, ela é de determinada cor, a pessoa é de determinada religião, a pessoa é de determinado sexo e eu vou punir ela pelo que ela é. Claro que não. Claro, óbvio que não. O direito penal é o direito penal do fato, ou seja, eu sempre devo punir uma pessoa. O direito penal, ele deve ser invocado para trazer uma punição para uma pessoa, não por aquilo que ela é, não por aquilo que ela pensa, não por aquilo que ela escolheu ser. Claro que não. O direito penal, ele deve ser chamado, invocado pela sociedade para punir fatos praticados por pessoas culpáveis. Então, o nosso direito penal, o direito penal moderno, democrático, é o direito penal do fato. Eu puno a pessoa não aquilo pelo que ela é, não aquilo pelo que ela escolheu fazer ou ser. Não. Eu puno a pessoa pelo fato praticado pela gente. Eu puno a pessoa por aquilo que ela fez e não por aquilo que ela é. Isso com certeza é um direito penal constitucional. Por quê? Porque aí eu não vou estar perseguindo ninguém. Eu não vou estar perseguindo ninguém por aquilo que a pessoa é ou nasceu. Não. Eu vou estar punindo a pessoa exclusivamente por um fato criminoso praticado por ela. Beleza? Vamos lá então, vamos lá. Professor, vamos falar sobre fonte? Fonte. Qual que são as fontes do direito penal? Da onde o direito penal surgiu? Como que o direito penal pode ser... Por qual órgão o direito penal é criado? Como o direito penal pode ser expressado para a sociedade?
Professor, como que funciona? Da onde vem o direito penal? Um prefeito, um governador pode baixar um decreto, uma portaria e criar crimes na sociedade, naquele estado, naquele município? Como que fica? Questão muito interessante que pode cair na sua prova, hein? Presta atenção aqui, ó, presta atenção. Primeira coisa, pessoal, vamos dar fontes então. Fontes. Fontes do direito penal. Fontes. Vamos lá. Fonte, pessoal, é da onde nasce algo, da onde surge algo, da onde advém algo. Fonte. Ótimo. No direito penal, nós temos a fonte material, ó, fonte material e fonte formal. Professor, o que é fonte material? Fonte material diz respeito, presta atenção, fonte material diz respeito ao órgão competente para criar, para legislar matéria sobre o direito penal. Então presta atenção, professor, quem é que pode legislar, criar matéria de direito penal? O prefeito pode? O governador pode? O vereador da cidade pode? Claro que não, pessoal. Óbvio que não. Lá no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, a própria Constituição ela é clara, ela é expressa, ela é taxativa. Ela declara o seguinte: sobre matéria de direito penal, sobre matéria, por exemplo, de direito processual penal, e dentre outras matérias, apenas a União, presta atenção, apenas a União. União, pessoal, aí representada pelos nossos deputados federais, pelos senadores, eles têm competência exclusiva para criar matéria de direito penal. Então, pessoal, obviamente, o nosso governador, o prefeito da sua cidade, não pode criar crimes. Ele não pode falar assim, do nada chegar lá, baixar um decreto, uma portaria, por exemplo, e falar assim, ó, a partir de hoje, furar a fila em determinado estabelecimento é crime. Não aceitamos isso. Claro que não, pessoal. Óbvio que não. Ele pode até, pessoal, criar aí determinadas situações de ilícitos administrativos. Pagar uma multa, receber alguma infração administrativa, no âmbito, pessoal, administrativo, no âmbito local. Agora, não há o que se falar, pessoal, em, por exemplo, autoridades do seu estado, autoridades do seu município, criarem matéria de direito penal. Não, pessoal. Quem cria, isso vai cair na sua prova do seu concurso, hein? Presta atenção. Quem cria matéria, quem legisla matéria de direito penal é a União, beleza? Então, pessoal, qual que é a fonte? A fonte material do direito penal? A fonte é a União. União. Por quê? Porque é ela que tem competência advinda da própria Constituição Federal para criar matéria de direito penal. Beleza? Ficou claro ou não? Agora você fala, professor, mas não cabe exceção aí não? Será que não existe alguma excepcionalidade nessa situação? Existe. Isso pode cair no seu concurso. Presta atenção. A regra é que somente a União pode legislar, criar leis penais, leis do direito penal. Essa é a regra. Agora nós temos exceções. Presta atenção. A própria Constituição Federal, ela também diz, de forma excepcional, os Estados-membros, presta atenção, os Estados-membros e o DF também podem criar matéria de direito penal. Agora presta atenção, desde que, olha só, desde que crie matérias de assuntos específicos sobre aquela região, deve ser matérias específicas, mas não só. Deve ser por meio de lei complementar. Então, olha só, isso vocês vão ver, sobre questão de lei complementar, vocês vão ver com o seu professor, sua professora de direito constitucional. Podem ficar tranquilos, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, na sua prova pode cair o seguinte, em regra, quem é que cria matéria de direito penal? União, acertou. Aí, se tiver uma pergunta falando o seguinte, peraí, mas cabe alguma exceção? Excepcionalmente, os estados, o DF, os estados ou DF, eles podem criar matéria de direito penal? Sim, exceção, isso é exceção. Pode, desde que dois requisitos. Primeiro, para criar uma lei específica, deve ser sobre algum assunto específico daquela região. Pessoal, isso é muito difícil. Me fala uma coisa, hoje em que região do país acontecem determinados crimes que em outras regiões não acontecem? Gente,
o crime está disseminado, o crime está propagado. Todo lugar do Brasil acontece os mesmos crimes, às vezes em determinados locais, em uma proporção maior e outros em uma proporção menor. Mas o fato, pessoal, que hoje, pelo menos hoje, atualmente, não existe, pessoal, vamos criar uma lei, vamos criar uma determinada lei, vamos criar um crime para uma cidade, para um estado específico, porque aqui tem um crime diferente. Não, pessoal, não tem. Então, esse tipo de situação é muito difícil de acontecer no nosso país. Mas saiba que, por meio de lei complementar, os estados membros e o DF pode legislar, pode sim criar matéria de direito penal, desde que trate de assuntos, matérias, temas específicos que estão acontecendo naquela região. Isso é muito raro, só que isso é uma previsão da própria Constituição Federal, beleza? Essa é a fonte material do direito penal. União que cria, em regra, matéria de direito penal. Exceção, os Estados-membros e o DF, desde que, por meio de lei complementar e matéria, questão específica, beleza? Vamos lá, estamos terminando esse primeiro bloco com vocês, hein? Última coisa. Professor, você falou que então com o direito penal nós temos uma fonte material e uma fonte formal. Enquanto a fonte material diz respeito ao órgão competente para criar matéria de direito penal, fonte formal, olha só, forma, diz respeito à forma, a maneira como o direito penal é exteriorizado, manifestado, revelado para as pessoas. Professor, como é que o direito penal ele é revelado, pessoal? Como que ele é revelado? Olha só, pessoal, fácil, através de lei. O direito penal só pode ser manifestado através de lei. Por isso que nós falamos que a fonte formal imediata, fonte formal imediata do direito penal sempre é a lei, pessoal, sempre é a lei. Lei em sentido estrito. Então, presta atenção. Medida provisória pode criar matéria de direito penal? Pode criar crimes? Medida provisória pode criar um crime? Claro que não, pessoal. Vamos lá. Uma portaria, um decreto pode criar matéria de direito penal? Claro que não. Direito penal, a fonte formal, a maneira como o direito penal se revela para a sociedade é através de uma lei. Lei não em sentido amplo, lei em sentido estrito. Direito penal só pode ser criado através de lei ordinária ou, excepcionalmente, através de lei complementar. Apenas dessa forma e nenhuma mais. Ficou claro isso para vocês? Então percebam que a nossa aula, o nosso primeiro bloco aqui, né, que eu estou gravando para vocês, estou ministrando para vocês, foi uma aula introdutória. Mas percebam quanta coisa importante você já está aprendendo sobre o direito penal para a sua vida e para o seu concurso. Beleza? Pessoal, então nós encerramos aqui esse primeiro bloco. Nós vamos continuar no bloco anterior, no bloco posterior. Eu espero vocês, nós temos muita coisa para trabalhar aqui, importante do direito penal. Eu espero você até o próximo bloco.